A Samsung QN800A é o mais novo televisor 8K da Samsung para 2021. Além de contar com um design atualizado, temos a presença do painel QLED com mini LEDs, que a empresa está chamando de New QLED. É uma TV com tudo de bom e do melhor, e que a gente utilizou nas últimas semanas, essa daqui aqui de trás. Será que ela é tudo isso mesmo? Então, deixa eu te contar. Logo de cara, a construção dessa TV deixa bem claro que estamos falando de um produto premium. Além das bordas no entorno da tela serem finas, todo o corpo da QN800A também tem uma espessura reduzida, além de um layout mais retangular, cheio de ângulos retos. Esse daqui é um televisor robusto e que até por isso nos deixou meio tensos na hora de montar. E se eu falo tensos, é porque sempre foram duas pessoas a manuseando, tá? Estamos falando de um modelo de 65 polegadas e olha, apesar de fina, ela é muito pesada. Se contabilizar tudo, ela chega a um total de 20 quilos, sendo que 10 deles vão apenas para o suporte, que precisa contrabalancear todo o resto e segurar o One Connect. O design da base é centralizado e meio que some na traseira do aparelho, dando uma sensação de leveza que a marca exalta e que, sim, nós concordamos. Mas esse suporte ele também serve para outra coisa. Eu não sei se você reparou, mas a QN800A ela não tem nenhuma entrada HDMI e qualquer outra conexão na sua tela, tá? Tudo fica centralizado numa conexão única, em um formato diferentão, que transfere todos os dados para o One Connect, um dos diferenciais desse modelo mais top de linha. Para quem ainda não conhece das gerações anteriores, essa é uma caixa preta, bem parecida com um roteador ou um decodificador de TV a cabo, ou até mesmo um pouco de um PS5, que geralmente você coloca ao lado de outros equipamentos que são ligados à TV, para que em vez de ter aquele monte de fio subindo para a tela, se torne necessário apenas colocar um. Como o nome bem diz, é para reduzir para uma conexão única e permitir que a TV fique alocada na parede ou em qualquer outro lugar mais clean. Essa não é a primeira vez que isso daí aparece numa TV top da Samsung, mas agora ele teve duas mudanças. Primeiro que o fio não é mais tão discreto assim. Ele ainda tem uma cor mais clarinha, com uma pequena transparência, mas o diâmetro é bem maior. Ainda é mais elegante do que os cabos comuns, mas não vai ser tão fácil de deixá-lo escondido. Se você já tiver planejado o local para essa TV, pode ser fácil passá-lo pela parede ou por trás de um móvel. Só que nem sempre você tem um monte de equipamento para ligar na TV ou simplesmente não tem lugar para pôr essa caixa preta, que não é das menores. Então aí fica a segunda novidade. Na base da TV a traseira é bem espaçosa, justamente para você encaixar o One Connect e não ter que pensar aonde ele ficaria bom. Isso minimiza um pouco a necessidade de um equipamento desses, pois se você vai deixá-lo junto da TV, por que não colocar direto na TV, num lugar com acesso mais fácil? Mas olha, a vantagem é ter a escolha e também a quantidade de entradas que um One Connect tem, tá? Que costuma ser maior do que a média. No total são 4 portas HDMI, todas 2.1, ou seja, capazes de imagens em 8K 60 ou 4K 120. Isso é algo bastante necessário, pois a quantidade de dados numa imagem 8K é maior, e essa é uma TV 8K. Por ali você encontra também 3 portas USB, duas com potência de 2.5 watts e uma com potência de 5 watts, um pouco mais do que o normal, justamente para ter suporte a uma grande quantidade de acessórios. Como tem espaço, ainda está presente a conexão para antena, som digital e para o cabo de internet, que da mesma forma que o HDMI 2.1 pode ser uma necessidade, pois fazer streaming de conteúdo em 8K pode ser mais pesado que o Wi-Fi da sua casa consegue suportar. E antes de falar das partes mais internas da TV, vale comentar também do novo controle remoto, que olha só, agora tem bateria interna, isso é incrível. A Samsung promete 1 ano de uso por carga, mas a grande novidade é que além de carregar por USB tipo C, o Solar Cell Remote também tem um mini painel solar que é capaz de carregar com a luz ambiente da sua sala. Eu não tenho como te falar agora se o controle realmente vai durar 1 ano sem carregar, né, porque a gente passou pouco tempo com ele, ou se a eficiência dessa célula solar é autossuficiente para você nunca mais precisar carregar o controle. Mas olha, é uma boa alternativa para economizar nas pilhas que estão bem caras. Mas vamos pro que eu imagino que todo mundo quer saber, que é a qualidade de imagem. Como eu comentei, há 2 pontos importantes aqui. Primeiro, que a QN800A tem resolução 8K. E segundo, que agora o seu painel utiliza o New QLED, que é uma tecnologia nova. Vamos começar então pelo segundo ponto. O New QLED é a evolução do LCD.
Na TV de LED, você tinha um painel de iluminação atrás, que passava por várias camadas e gerava a imagem. Depois veio a QLED, que colocava um novo filtro com cristais quânticos com algo em torno de 10 nanômetros. Isso daí realçava as cores entre as camadas. Agora, a New QLED altera diretamente aquele primeiro painel iluminado, que agora utiliza os mini LEDs. Esses se iluminam de forma individual. O mini LED permite que o painel seja mais fino e não tem risco de burn-in, mas ainda perde em contraste pro LED, que é auto-iluminado e consegue ser ainda mais fino, mas tem o burn-in. Os mini LEDs substituem outra tecnologia, o chamado Local Dimming, ou a iluminação local. Essa era uma função que separava o painel em zonas diferentes, cada uma com a sua própria iluminação, num conceito muito parecido com o dos mini LEDs. Então, se uma cena tinha algumas partes mais escuras e outras mais claras, o brilho em cada lado seria diferente, adequado para aquela zona. Só que numa Q80T, por exemplo, estamos falando de algo em torno de 50 zonas, enquanto que a quantidade de mini LEDs numa QN800A chega na casa dos milhares, ampliando e muito o contraste da TV. Uma maior quantidade de pontos individuais também diminui a chance do problema de blooming, que ocorre quando, por exemplo, existe um ponto muito claro numa cena escura e a TV acaba priorizando claro, jogando brilho no máximo naquela área. E no entorno desse ponto aparece uma espécie de auréola branca, que é feio e vai na contramão do efeito desejado. Só que vale comentar que isso não foi 100% resolvido, melhorou bastante, mas não é 100% resolvido. Ele apareceu um pouco enquanto assistíamos um documentário com legendas brancas. Não estava super óbvio, a gente tinha que chegar perto e bastante angulado para conseguir notar isso. Então assim, de frente tá tudo certo, mas você vai conseguir ver algumas alterações dependendo do ângulo de visão. Fora isso, o painel New QLED acompanha a alta qualidade da QLED em vários pontos. O anunciado é que a cobertura de cor é de 100% do padrão de cinema, além de ter ângulo de visão ampliado, um brilho bem forte e até tecnologia especial anti-reflexo, que ajuda quem assiste a TV numa sala iluminada. Olha, realmente, ela vai super bem em todos esses pontos. O único segmento que eu acredito que pode ser melhor, mas é a minha opinião, é na saturação das cores. Não porque ela é baixa, mas sim porque ela segue o padrão da Samsung, que é deixar super estourado e um pouco longe da realidade. O pior é o verde de florestas, que olha, fica tipo super verde. Para solucionar é fácil, dá para tentar mexer nas configurações ou usar o modo de cinema ou filmmaker, que tem como proposta diminuir muito o pós-processamento das imagens. Isso daí deixa elas muito mais próximo da visão de diretor quando ele quis gravar. Se você não se incomoda, você pode usar no padrão, mas se você quiser realmente ter uma visão de cinema, também tem as opções disponíveis. Mas agora precisamos falar sobre o 8K. Ele promete ser super nítido, com definição de outro mundo. Mas o uso prático mesmo é que você pode deixar uma TV maior mais perto de você e ainda ter uma qualidade muito alta. O problema é que hoje em dia ainda é praticamente impossível encontrar conteúdos na resolução de 8K, já que as TVs a cabo nem saíram do HD ainda. Os serviços de streaming nem têm infraestrutura para 4K direito, quem diria 8K. E até aqui no YouTube são raros os canais com algum conteúdo em 8K, já que a câmera necessária para tal, o computador e todo o resto é muito caro, ainda mais aqui no Brasil. Onde você acaba encontrando gravações em 8K são em eventos especiais. As Olimpíadas do Rio de 2016 são um exemplo, junto de alguns filmes específicos. E jogando no PC, desde que você tenha potência suficiente, dá para jogar em 8K, mas daí você vai precisar de uma RTX 3090, que é basicamente o preço dessa TV. Ou seja, ainda está longe do cotidiano da maioria das pessoas usar o 8K, principalmente aqui no Brasil. Por conta de tudo isso, a maioria dos conteúdos que você irá assistir será em Full HD ou 4K, o que aumenta a importância do upscaling da TV. Essa é uma função automática que, com a ajuda de inteligência artificial, preenche as lacunas da imagem em resolução menor, ao invés de só duplicá-las, como é feito em telas sem essa tecnologia. O problema é que para fazer o upscaling para o 8K, o processador da TV tem que ser mais poderoso. E para conteúdos em 4K, ele não necessariamente fica melhor do que um modelo 4K normal. Então assim, ele tem um processador melhor, mas não parece que ele consegue o dobro do processamento do que um modelo 4K. No fim, a gente gostou bastante do resultado em todos os tipos de conteúdo, mas não dá para perceber uma diferença tão grande quando comparado com um bom modelo 4K da própria Samsung, que já trabalhava super bem nessa função.
Outro ponto associado diretamente com o upscaling e que depende de processamento é a chamada interpolação de imagem, que basicamente aumenta a taxa de atualização do vídeo por uma frequência maior, já que o painel desse modelo é de 120 Hz e a maioria dos vídeos é gravado em 24 ou 30 quadros por segundo. Isso não é uma exclusividade desse modelo e talvez você já até tenha visto o efeito que isso gera nas imagens, quando você estava numa loja e viu uma TV de monstruário com um movimento estranho. A questão é que, quanto melhor a TV, mais natural esse efeito será, só que nos modelos mais recentes da Samsung, ele não tá tão legal assim na nossa opinião, e o mesmo é verdade para a QN800A. É um salto muito grande você ter que aumentar muito a resolução ao mesmo tempo em que adiciona quadros no meio tempo e diminui também a resposta, assim, é um processo muito louco. Vale lembrar que essa interpolação não funciona no modo de cinema, então se você bota num modo mais rápido, de resposta mais rápida, de jogos e tudo mais, é onde ele funciona. Nesse tipo de imagem, você sente que não tá tão natural quanto deveria. Nós, por exemplo, tentamos assistir um jogo de tênis ou de vôlei no formato esporte, e por ele tentar acelerar um pouco mais esse processamento e botar mais interpolação, ao mesmo tempo em que aumenta a resolução para 8K, as redes ficaram meio estranhas, às vezes dava um bugzinho nelas. Por outro lado, quando falamos de som, a situação se inverte completamente. Esse modelo possui um sistema de 4.2.2, são 8 falantes no total, para um som bem equilibrado, alto e com algumas tecnologias adicionais, porque tudo aqui tem que estar embarcado nela. Nesse caso, ela tem um som dinâmico, que basicamente segue a origem do som na cena e projeta o áudio para aquela área, dando a sensação de que é aquele objeto que está criando o som. No entanto, vale comentar que com o preço que você paga aqui, dá para comprar um sistema de som bem parrudão, que deixa qualquer som de TV a nível de cinema. Então assim, ela é boa, mas se você já pagou tanto por esse equipamento, dá para incrementar ainda mais. Só que esse modelo aqui, ele também se destaca na hora de jogar. Por hora, os consoles ainda não são capazes de transmitir em 8K, mas um PC bem potente consegue, e essa vai ser a melhor forma de aproveitar todos os detalhes a mais que essa resolução é capaz de mostrar. As vantagens não vão parar por aí. Assim como toda TV moderna, a QN800A possui um modo de baixa latência, que sacrifica um pouco do pós-processamento da imagem para diminuir o tempo de resposta para apenas 10 milissegundos. A TV também é compatível com o 4K a 120 Hz em todas as entradas, e para uma tela desse tamanho, a taxa de atualização variável é essencial, então ela também tem o FreeSync Premium Pro, para não rolar nenhum problema de falta de sincronia entre os jogos e a imagem transmitida. De quebra, esse modelo aqui tem o novo Game Mode, que é um overlay direto na TV, ou seja, ele passa por cima da imagem, que você ativa segurando o botão play no controle. Assim como todo overlay, a maioria das informações aqui não é tão útil assim, mas a vantagem é que as configurações pertinentes à sua jogatina estão todas ali, podendo ser alteradas de forma mais fácil e rápida do que acessando as configurações normais da TV. Dá inclusive para aproveitar o tamanho da tela e jogar numa proporção widescreen, como se você tivesse dois monitores um do lado do outro. O jogo precisa ser compatível, mas funciona bem, e você ainda pode escolher onde as faixas pretas irão ficar, caso você esteja mais próximo da tela. Isso daí abre um leque de opções muito grande para quem joga. Felizmente ou infelizmente, isso também estará disponível para outros modelos topo de linha da Samsung mais baratos, então você não precisa gastar tudo isso para conseguir essa função. Só que a Samsung está trazendo outras funções bem legais para essa nova linha. Primeiro, precisamos falar do Samsung Health Plus, que em algum momento vai chegar aqui no Brasil. A ideia é que agora você pode plugar uma webcam direto na sua TV, isso já está funcionando, e ela vai te auxiliar no seu treino, contar suas repetições e até avaliar a sua forma e o exercício como um todo. Eu estava muito animado para testar, só que o aplicativo não foi liberado na época em que fizemos esse review aqui no Brasil, tá? Então já tem disponível lá fora, mas ainda tá para chegar aqui. E como a gente tá falando de uma TV Samsung, outras funcionalidades de ecossistema da marca funcionam super bem. Temos o Tap View, onde você consegue encostar o celular na TV e por NFC ele já pareia o smartphone com a sua TV. Dá para usar o seu celular Samsung com o DeX, ou seja, transformar a sua TV da sala no seu desktop com o seu celular. E de bônus, tá? A marca também disponibiliza o aplicativo Samsung TV, que funciona parecido com uma TV a cabo. Ela tem canais rodando lá de graça, ao vivo, só que a seleção ainda é pequena aqui no Brasil. No exterior já existem mais de 100 canais nesse aplicativo e a tendência é que esse número aumente por aqui também, mas por enquanto ainda tem pouco. O legal é que o Samsung TV se aplica a todos os modelos da Samsung.
fim, a gente pode separar a nossa experiência com a QN800A em 3 pilares. Uma como uma TV com mini LED, outra como uma TV 8K e uma terceira como uma TV Samsung. O mini LED trouxe mais contraste ao mesmo tempo em que mantém muito brilho e não se deteriora. E isso é essencial para as TVs continuarem evoluindo, principalmente porque essa é a primeira geração com a nova tecnologia. O 8K ele não foi tão disruptivo quanto o 4K, já que meio que ele veio sozinho, sem um novo HDR ou um processamento diferentão. É só uma escalada de capacidade para conseguir resolução melhor. E claro, a Samsung passou a implementar funções de software que ninguém mais no mercado tem. Isso trará vantagem competitiva para eles. Mas você pode economizar, já que modelos mais baratos terão tudo que a QN800A tem. Sendo bem sincero, essa TV aqui faz o incrível feito de conseguir evoluir ano a ano, mas é um processo muito mais incremental do que disruptivo. Se você tem a 8K do ano passado, não precisa trocar essa, mas é bem interessante ver a Samsung incrementando coisas todos os anos, algo que não é muito comum. E vocês, concordam? Deixa seu comentário sobre a QN800A aqui na descrição, aqui embaixo, aliás. Não esquece de dar um like e, claro, de se inscrever para receber ainda mais vídeos como esse. Eu espero vocês, então, no próximo vídeo. Até mais!